Artrose do quadril. Quais são as causas e quais são os sintomas mais comuns? Olá, bom dia. Meu nome é Fernando Portilho Ferro, sou ortopedista, especialista em doenças do quadril, e hoje eu vou falar para vocês sobre um dos temas mais comuns do consultório de quem faz cirurgia do quadril, de quem é especialista em doenças do quadril, que é a artrose do quadril. Hoje eu vou falar especificamente sobre as causas mais comuns e os sintomas mais comuns. Então vamos lá, primeiro vamos falar de causas. Em primeiro lugar, a idade. Parece simples falar, mas a verdade é que a incidência de artrose vai aumentando bastante à medida que o ser humano vai envelhecendo. Ela vai se tornando mais provável, mais comum à medida que os anos vão passando. Isso não significa que pessoas mais jovens não possam ter. É perfeitamente possível e até bem frequente que pessoas desenvolvam artrose por conta de doenças que acontecem em pacientes mais jovens, mas ela é progressivamente mais frequente, as estatísticas mostram com muita clareza, à medida que a pessoa vai envelhecendo. Fator número 2. Peso corporal, sobrepeso e obesidade. As estatísticas também mostram com muita clareza que o excesso de peso aumenta muito e aumenta de forma exponencial o risco de desenvolver artrose. Isso vale principalmente para os quadris e para os joelhos, que são articulações que suportam o nosso peso corporal de forma direta. Então, às vezes o paciente pode ficar chateado e alguns ficam até ofendidos da gente mencionar o peso corporal durante uma consulta, mas o fato é que é um fator que a gente consegue modificar. Com uma boa dieta, com tratamento de obesidade medicamentoso ou mesmo com uma bariátrica, o paciente consegue modificar o seu peso corporal de forma substancial. Então ele consegue mitigar esse fator de risco, seja para diminuir o sofrimento de uma artrose que ele já tem, seja para diminuir o risco de ele desenvolver artrose no futuro. Uma outra coisa que está muito relacionada com desenvolvimento de artrose são as malformações ou as alterações do desenvolvimento do quadril. Aqui a gente vai citar como principais exemplos a displasia do quadril e a protrusão acetabular. A displasia do quadril é uma alteração em que o quadril tem um encaixe mais raso, que o acetábulo, onde a cabeça do fêmur ele é mais raso, e é como se a cabeça ficasse um pouco mais bamba, tivesse mais espaço para mexer lá dentro. E a outra variante, que é a protrusão acetabular, é exatamente o contrário, uma situação em que a taça onde a cabeça vai se encaixar ela é profunda demais, mais profunda do que o habitual, diminuindo a mobilidade livre da articulação. Daí a gente já pode emendar o motivo 4, que é o que a gente chama de antecedentes pessoais. Na verdade, se relaciona com doenças que não são necessariamente do desenvolvimento, doenças congênitas, mas que acontecem numa fase precoce do desenvolvimento do quadril. A gente tem, por exemplo, doenças como a doença de Perthes, a epifisiólise, a artrite séptica e os traumas, as fraturas graves da região do quadril, que aumentam bastante o risco de desenvolvimento de artrose. E por fim, a gente pode mencionar como causa muito frequente, o fator de risco, os antecedentes familiares. A verdade é que numa família em que já existe antecedente de doenças degenerativas, de artrose, o risco de uma pessoa desenvolver acaba aumentando. Isso por uma combinação de fatores. Podem ser fatores genéticos relacionados com a qualidade da cartilagem, da resistência, fatores inflamatórios, existem algumas doenças reumatológicas que podem ter um componente genético, hereditário, de transmissão. Os fatores familiares também têm muito a ver com os hábitos alimentares, e também com características do peso corporal, coisas que frequentemente são passadas para gerações seguintes. Então o resumo é que se existe um familiar ou se existem múltiplos familiares com problemas de articulações, artrose, infelizmente a probabilidade daquele paciente ter acaba sendo aumentada também. Agora vamos falar um pouquinho dos sintomas da artrose do quadril. Os sintomas mais típicos, os que aparecem primeiro na lista, na parte dos livros sobre o assunto, é a dor relacionada na região da virilha, na parte anterior da coxa ou na parte interna da coxa. Isso é o sintoma mais típico. A gente muitas vezes usa o desenho do C para indicar uma região em que o paciente mostra isso na região da virilha. Essa dor ela pode ser irradiada, ou seja, ela pode se estender para uma região mais longa do corpo, muitas vezes para toda a parte anterior da coxa, a parte interna da coxa todinha, a parte lateral do quadril.
o paciente pode contar isso. Uma outra variante de dor muito comum nos pacientes que têm artrose do quadril é de dor lombar. Isso mesmo. Às vezes o paciente não sente tanta dor na virilha, mas ele sente dor na lombar. Por que isso? Porque muitas vezes o quadril vai ficando travado, a mobilidade dele vai diminuindo, mas ele não fica exatamente doloroso. A pessoa vai sentir dor na articulação vizinha que mais sofre com isso, que muitas vezes é exatamente a coluna lombar. O paciente que tem artrose no quadril muitas vezes pode perceber sons ou vibrações relacionadas com isso. A gente chama isso de estalido, estralos ou ressaltos. Também é conhecido como crepitação. O paciente pode perceber que tem um barulho diferente, ou tem uma sensação de que tem alguma coisa rangendo, ou a sensação de areia na articulação, ou de uma vibração anormal. Tudo isso pode ser indício de artrose e são coisas que a gente valoriza também na hora da entrevista. Por fim, um outro fator que aparece com grande frequência nos pacientes com artrose do quadril é a dificuldade para fazer alguns movimentos que antes eram naturais do dia a dia. Dificuldade para calçar uma meia, calçar um sapato, cortar as unhas, lavar os pés, sentar em bancos mais baixos. O paciente pode perceber que a capacidade de rodar a perna, de movimentar a articulação, está diferente, principalmente da região do encaixe da coxa com o corpo. Muitas vezes o paciente atribui isso a uma diminuição do alongamento ou alguma coisa relacionada com obesidade, brinca que a barriga está atrapalhando, mas se você examinar bem o paciente, você consegue perceber que na verdade não é um problema relacionado com a barriga ou com algum alongamento dos músculos, é realmente que a articulação está mais travada. Essa articulação que fica entre a coxa e o corpo, que é a articulação do quadril, ela é muito importante para a gente ter a movimentação normal da perna. A maior parte do movimento do membro inferior acontece no quadril. O quadril ele se movimenta muito mais do que o joelho ou o tornozelo. Então, quando o quadril não está se movimentando de forma normal, isso vai acometer uma série de movimentos que a perna faz e com certeza isso vai ser uma fonte de transtorno para a pessoa, mesmo que não esteja doendo. A diminuição da mobilidade por si só já é uma fonte relevante de sintomas. Então é isso. Eu coloquei aqui para vocês um resumão dos sintomas mais comuns de artrose do quadril, também das causas mais frequentes. Espero que tenha ajudado. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mostre para uma pessoa próxima a você que possa estar sofrendo com esses sintomas. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.